Provérbios, livro de Provérbios, capítulo de número 2, versos de 1 a 5, que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alcançardes a tua voz, e se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, então encontrarás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Salomão, ele deixa registrado sobre a excelência da sabedoria, como é importante darmos ouvido aos ensinos, aos conhecimentos bíblicos, aos ensinamentos bíblicos. Isso vai produzir em nós uma sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria apenas que você adquire numa escola, mas é a que vem do coração de Deus, do trono da graça. E dentro desta introdução, né, observando Salomão dando instrução aqui, né, para que todos nós pudéssemos guardar as palavras, guardar os ensinamentos, porque mais cedo ou mais tarde iria servir para nós, né? Quando você guarda os mandamentos, os ensinamentos, muitas das vezes aquilo não vai servir para você no momento, mas lá na frente vai ser útil de uma forma muito grande. Por isso eu quero trazer para você uma história que eu encontrei nos meus arquivos, que eu tenho muitas coisas no meu arquivo, e Deus falou muito comigo e eu quero dividir com você. É uma história simples, uma história que você já deve ter ouvido, mas quem sabe com palavras diferentes, uma maneira de ministração diferente, porque Deus sempre tem coisas novas para a nossa vida. E agora, a história que nós temos é a seguinte: uma certa família estava reunido, né? E de repente a mãe na cozinha fazendo o seu alimento, o pai mexendo nas suas ferramentas, e na sala tinha a avó e o netinho, de aproximadamente 6 para 7 anos de idade. E o menino, brincando com aquele carrinho, olhou para sua avó e ficou curioso, porque viu a avó escrevendo uma carta, um tipo de carta. E aquele menino agora, olhando para sua avó, lhe perguntou: Vovó, a senhora está escrevendo uma história sobre nossa família? Sobre mim? A avó parou o que estava escrevendo, gentilmente olhou para ele, sorriu e disse: Sim, meu neto, claro que eu estou escrevendo uma história. E essa história é também sobre você. Mas mais importante do que as palavras é o lápis que eu estou escrevendo. Ele ficou meio sem entender e, olhando para aquele lápis comum, ela disse para ele: Olha, meu filho, que bom que você fosse igual a esse lápis quando você crescesse. Ele, espantado, olhou e disse: Mas vovó, o que tem esse lápis? Esse lápis é igual a todos os outros, não vejo nada de especial nele. O que tem nele tem em todos os outros. Mas a sua avó lhe disse: Meu filho, tem 5 lições que você precisa aprender sobre esse lápis. E se você praticar essas 5 lições em sua vida, você se tornará um bom homem, um bom chefe de família e um bom gestor da sua vida profissional, pessoal e espiritual. Aquele menino, muito curioso, disse: Então, vovó, me conte, quais são as 5 qualidades que tem nesse lápis? Quais as 5 qualidades que eu tenho que aprender para que eu possa ser tudo isso que a senhora falou? A avó dele, pacientemente, colocou a carta do lado, pegou o lápis em sua mão e começou a contar as 5 qualidades que tem o lápis. A primeira qualidade, ela disse: Meu filho, você sabe que
Você pode ser o que você quiser quando você crescer. Alcançar o que você quiser quando crescer. Mas nunca esqueça que mais importante do que o lápis é a mão que guia para que possa escrever as palavras. A primeira lição que aquela avó passa para aquele neto é que mais importante do que o lápis era a mão que escreve com ele. O menino, meio sem entender, perguntou para ela: vovó, o que representa esta mão? Por que esta mão é tão importante? A sua avó lhe disse: essa mão representa o nosso Deus. Esse lápis representa você, mas a mão representa o nosso Deus. E a avó começou a falar com ele dizendo: meu filho, quando você crescer, você vai se formar na escola, quem sabe formar na faculdade. Quando você tiver condições de comprar sua primeira casa, seu primeiro carro, ter a sua empresa, olha as palavras positivas e os sonhos positivos que uma avó tinha para o seu neto. O único neto que ela tinha. E ela começou a dizer: meu filho, quando você tiver tudo isso, você tiver dinheiro no banco, você tiver uma vida equilibrada, né? Tudo que você, todos os teus sonhos você alcançar, nunca se esqueça que você alcançou tudo isso porque uma mão guiou a tua vida. Uma mão te direcionou a fazer coisas certas. Uma mão te direcionou a agir da maneira certa. A mão de Deus foi ela que te fez alcançar tudo que você tem, lhe dando saúde, lhe dando sabedoria, ainda que é você que vai estudar, ainda que é você que vai trabalhar, mas o nosso Deus será aquele que vai guiar a sua vida, será aquele que vai conduzir as tuas ações por este mundo para que você alcance todo o objetivo e êxito que você desejares. Meu filho, eu te digo que nem toda mão é a mão de Deus. O lápis é apenas um objeto. Ele pode ser usado por mãos certas, mas também pode ser usado por mãos erradas. Se ele for usado pela mão de alguém que não sabe escrever, alguém que tem má intenção no que vai escrever, ele pode escrever coisas terríveis. Ele pode escrever algo que pode mudar o rumo, uma história. Ele pode escrever coisas que magoam, mas se ele for conduzido por uma mão certa, que é a mão do nosso Deus, ele vai ser um homem abençoado, uma pessoa feliz, com um coração alegre. Ele vai andar por este mundo e a sua vida vai transmitir bênçãos para as pessoas. Nunca permita, meu filho, você como um lápis, que outra mão guie a sua vida, a não ser a mão de Deus. A primeira lição que aprendemos com o lápis, ele é apenas objeto, mas o mais importante é a mão que o guia, que o conduz. Se pegarmos o lápis, colocarmos dentro de uma Bíblia e fecharmos, ele vai ficar 100 anos guardado e nunca vai escrever nada. Nunca vai sair dele nada para beneficiar alguém. Mas se usarmos, ele vai escrever histórias, poesias, ele vai poder trazer alegria para muitas pessoas por meio das palavras, mas vai depender da mão que o guiar. A pergunta que eu tenho para você como este lápis, que mão tem guiado a tua vida? Você tem deixado a mão certa guiar a tua vida? Você tem deixado Deus ser o condutor da tua vida?
A tua história tem sido escrita por Deus? É o Espírito que te incomoda a andar por lugares ou se desviar de lugares? É Deus que tem direcionado o que você vai fazer, o que você vai comprar, o que você vai vender, a vida que você vai levar. Será que Deus tem estado em primeiro lugar na tua vida? Ou será que você não tem permitido Deus guiar as tuas escolhas, a tua vida? Será que você tem deixado Deus ser a mão que guia a tua história? Lembra do povo do deserto? Caminhando 40 anos, perambulando pelo deserto, mas Deus guiava aquele povo. A nuvem de dia representava a presença de Deus. A coluna de fogo à noite era a própria presença de Deus. Sabe por quê? Porque se o povo caminhasse pelo deserto, pela sua própria vontade, pelos seus próprios olhos, pela própria vontade do seu coração, eles teriam perecido pelo deserto de uma forma trágica. Mas como foi Deus que os guiou pelo deserto, não faltou pão, não faltou água, as suas vestes não rasgaram, os seus sapatos não se desgastaram dos seus pés. Os inimigos tiveram que bater em retirada. Veneno de serpente perdeu o poder, porque quem guiou aquele povo pelo deserto foi o próprio Deus. Quando Deus ele guia a tua vida, você vai ser como esse lápis que vai escrever coisas maravilhosas. O lápis é simples, é humilde. É um dos itens da lista de material que tem menos valor. Compare este lápis com o valor de um livro. Existem livros valendo 200, 300 reais, um lápis desse. R$1, ou às vezes até menos um pouco. Mas o valor que tem esse lápis. O livro já vem pronto, já vem escrito, mas o lápis, ele tem o poder de escrever uma história. Ele tem o poder de escrever uma trajetória que às vezes aquele livro não chega nem aos seus pés. Então, a primeira qualidade do lápis é que ele é simplesmente um objeto humilde, mas o mais importante é a mão que guia o lápis. Agora a avó olha para aquele neto e diz: meu neto, a segunda qualidade deste lápis. Primeiro, quando você começa a escrever, quando você começa a colocar os teus pensamentos em palavras, obviamente ele começa a desgastar. E agora vai ser preciso na vida do lápis o apontador. Por que o apontador é importante? Porque é o apontador que vai dar a segunda chance para o lápis. Quando ele cansar, seu grafite acabar, o apontador vai dizer: lápis, a história não acabou, continua. Lápis, volta novamente àquilo que você estava fazendo. Você sabe que quando o apontador, ele começa, o lápis começa a girar dentro do apontador, aqui dentro tem uma lâmina, e a lâmina vai cortar, vai desbastar a sua parte externa. Isso é doloroso para o lápis. E na caminhada do lápis, muitas das vezes precisamos de uma poda, como a árvore. Hoje eu estava indo para uma cidade aqui perto, estava vendo os homens da prefeitura cortando e podando aquelas árvores. E eu vejo que durante uma semana e meia, aquelas árvores vão ficar feias, porque vão sentir a dor da poda. A poda é dolorosa, mas é necessária. Porque através da poda, a árvore vai ter mais força, a árvore vai ter mais vida, a árvore vai ter condições de ser mais forte. O lápis, se não tiver como companheiro o apontador,
ele não tem condições de escrever uma história por muito tempo. É por isso que o lápis e o apontador têm que ser companheiro constante. Sabe, queridos, há momentos na nossa vida que também precisamos de passar pela poda. Há momentos na nossa vida que, como lápis, nos cansamos. O nosso grafite acaba, nosso fôlego acaba, nosso ânimo acaba. E muitas das vezes as provações da nossa vida vai nos acordar. As provações vão nos fazer ter experiência. E essa experiência vai produzir em nós, né, um desejo de continuar, de não parar. Não é toda a prova, todo o processo doloroso que vai me fazer parar. Muitas das vezes Deus usava a repreensão para fazer o povo acordar, ser mais forte. Muitas das vezes Deus permitia a vara da correção para o povo acordar, sair daquela vida mesquinha, aquela vida monótona e acordar para coisas maiores. O apontador na vida do lápis é necessário. É doloroso, mas é necessário. Sem o apontador, a tua história será curta. Agora, a mãe da avó chama ele e diz: meu filho, além da mão que guia o lápis, além do apontador que é necessário para que haja condições do lápis continuar a caminhada, existe a terceira qualidade. Observa que junto com o lápis, o apontador tem o terceiro elemento. Sabe por quê, meu neto? Porque o lápis escreve muita coisa. Às vezes o lápis escreve coisas que ele não quer escrever. Às vezes nós, como esse lápis, fazemos coisas na nossa caminhada que não queremos, mas fazemos. Ainda que não seja da vontade da mão, mas a gente acaba rabiscando, colocando um acento no lugar errado. Para isso, além do apontador, é necessário a borracha. Sabe por que a borracha é necessária? Porque a borracha, ela vai permitir que tudo aquilo que fizemos de errado seja consertado. A borracha, ela é um meio. Se você olhar para esse lápis, aqui está o livre-arbítrio. É Deus te dizendo: você pode escrever o que você quiser. Aqui está o grafite. Use o apontador, mas você pode escrever o que você quiser. E aqui nessa ponta, a misericórdia de Deus, o amor de Deus vai te dizer: você tem possibilidade de apagar aquilo que você escreveu, às vezes por um erro, às vezes por estar nervoso, às vezes porque estava numa situação difícil e acabou fazendo, falando, agindo sem pensar, ou mesmo querendo, mas a borracha vai permanecer perto da ponta para que você possa entender que o amor de Deus, ele tem o poder, pelo sangue de Jesus, de apagar todos os erros que nós cometemos. Como somos um lápis, somos frágeis. Como lápis, se eu apertar ele no meio, ele vai quebrar, porque é frágil, é um material frágil. Existe lápis de todas as formas, de todos os tipos, mas ele quebra com facilidade porque é frágil. Mas a borracha, ela tem o poder de rever o nosso conceito, rever aquilo que falamos ou pensamos de errado. Sabe, a Bíblia diz: olha, filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Epístola de João, capítulo 2. Filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecardes, tens um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, em João, Epístola de João, capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificar é apagar. Não era mais encoberto, porque até a morte de Jesus na cruz do Antigo Testamento o pecado era coberto.
Quer dizer, você escrevia e rabiscava, mas continuava escrito ali, era rabiscado apenas. Mas agora vem o sangue de Jesus como uma borracha que apaga, não deixa nada escrito, apaga aquilo que foi escrito. Nossos erros, as nossas falhas, nossos problemas, o sangue de Jesus tem poder de apagar. Assim como o lápis escreve, a borracha tem o poder de apagar. Porém, a quarta qualidade: primeira qualidade, a mão que escreve com o lápis. Segunda qualidade, o apontador que faz com que a história continue. Terceira qualidade, a borracha que dá a oportunidade de apagar e de reescrever aquilo que você fez de errado no passado. A quarta qualidade está não apenas no exterior do lápis, mas está no interior. Observa que o exterior é bonito. Hoje eu estive na loja do meu filho e lá tem muitas cores diferentes de lápis, formas diferentes de lápis. Tem lápis até com tabuada, lembra da nossa época que pegava lápis com tabuada, com enfeite, lápis com temas bíblicos, de todas as formas, tamanho, espessura, todos são diferentes, mas o interior, o grafite que tem aqui dentro, ele é mais importante na estrutura de um lápis. O que aquela avó quis ensinar para aquele menino, dizendo: meu filho, quando você crescer, você vai virar homem, e como homem você pode ter tudo o que você quiser, se você trabalhar, Deus estiver ajudando, você vai conquistando as coisas. Mas saiba de uma coisa: não é o exterior que importa, mas sim o interior. Aquela avó estava transmitindo para aquele menino que muitas das vezes nós vivemos pela aparência, queremos ser modelo daquilo que estamos vendo, copiar apenas o exterior. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um homem que queria ser um boneco, o tal do Ken, namorado da Barbie, sei lá. Ele fez tanta cirurgia, ficou horroroso. Mas o sonho dele era ser esteticamente, aparentemente, igual àquele boneco. Perfeito, lindo, maravilhoso. Mas o que Deus se importa não é com o que está do lado de fora. A mão segura o que está do lado de fora, mas na realização da obra é o que está pelo lado de dentro. Deus, quando Ele te olha, Ele não olha apenas para a tua aparência, Ele não atenta para a tua aparência. Eu me lembro que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, que disse que tem um rei aqui, o Senhor me mandou aqui para ungir um rei. Jessé apresentou seus filhos, e quando ele viu Eliabe, o primeiro filho de Jessé, grande, forte, bonito, musculoso, ele diz: aí está na minha frente o rei de Israel. E o Senhor disse: ô Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem atenta para o exterior, para a aparência, mas eu vejo o que está no coração. O propósito de Deus não é com a tua aparência, mas é com as tuas atitudes, com a tua alma. Muitas das vezes não temos a aparência que queremos, mas temos as virtudes que precisamos. Não temos a aparência que desejamos, mas as nossas atitudes vai ser muito mais belo do que o nosso exterior. Às vezes você vê um casal e vê uma moça tão bonita e um rapaz, às vezes até desprovido um pouco de beleza. Você não entende. Como pode uma moça tão bonita casar-se com um rapaz tão feio, ou um rapaz tão bonito casar-se com uma moça tão feia? É porque esse bonito encontrou naquele desprovido de beleza abundância de atitudes que iriam lhe fazer bem, que iriam lhe fazer feliz. Então a beleza era apenas um detalhe,
Na vida de cada um de nós tem que ser assim. Hoje estamos fazendo culto ao corpo. Tem pessoas gastando centenas de dinheiro, de dólares, para ficar com o corpo perfeito. Não sou contra. Eu também gosto de ir para academia. Agora não pode, mas eu gosto de ir para academia, fazer minhas corridas, ficar musculoso. Qual o problema? Mas em primeiro lugar, não é o que está por fora, mas é as minhas atitudes que está por dentro. Quantas pessoas que estão lindas por fora, mas estão vazias por dentro. Quantas pessoas que hoje estão deitadas em sua cama, olhando para o espelho e contemplando a beleza dos seus músculos, dos seus cabelos, da sua face, da sua pele. Mas quando olha para dentro do seu coração, há um buraco, há um vazio. Sabe por quê? Porque se preocuparam apenas com o lado de fora do lápis. Se preocuparam apenas com a casca do lápis. E o mais importante que aquela avó estava ensinando para o neto era o grafite. Porque com grafite é que se escreve. É o grafite que vai dar a cor da letra. É o grafite que vai te fazer ler aquilo que a mão vai conduzir. Quinto, primeiro, ele falou a primeira qualidade do lápis, ele depende de uma mão para guiá-lo. Segundo, ele depende de um apontador para que sua história continue. Terceiro, ele precisa de uma borracha, porque às vezes escrevemos o que não queremos. Quarto, nós precisamos do grafite para poder ter o real valor do lápis, que é o interior e não apenas a aparência. E por último, ela diz assim: meu neto, a última qualidade desse lápis é que mesmo que alguém tente apagar o que você escreveu, você vai deixar uma marca. Quando você escreve uma coisa, automaticamente você aperta a mão para que a folha registre o que você está escrevendo. Existem pessoas que escrevem com tanta força que se você virar a folha ao contrário, você vai ver a marca do que você escreveu do outro lado da folha. Quando você escreve algo e apaga, você sabe que os peritos criminalistas, eles conseguem colocar, o próprio grafite em pó. O próprio grafite em pó, aonde estava a frase, e ele consegue ler. Sabe por quê? Porque deixou uma marca aquilo que você escreveu. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você: que legado, que história, que marca você tem deixado para os seus filhos, para a sua família e para aqueles que te conhecem. Que história você está escrevendo como um lápis? Será que a tua história é aquela história que vai virar um best-seller? Todas as pessoas querem ler, ficam empolgadas em ler? Ou aquela história que tem um título muito bonito, mas o conteúdo é vazio de sabedoria e de conhecimento? Qual é a história que você tem deixado? Você está se preocupando que nós temos que deixar uma história, tem que deixar um legado? Há um ano atrás, 1 ano e 2 meses, 3 meses, o meu paizinho foi para a glória, foi morar com o Senhor. E hoje eu tenho histórias dele para contar. O que ele fez, as atitudes, a bondade daquele homem. Andava 70 quilômetros evangelizando, com uma bolsinha do lado, com pão e biscoito. Sabe para quê? Não é para ele comer no caminho, não. Mas era para ele dar para aquelas pessoas das roças humildes. Uma certa vez ele me disse que andou por um caminho e caiu dentro de um rio à noite escura e não viu um córrego. Ele caiu, ficou todo molhado. E ele bateu numa casa. Lá no meio do mato, lá na serra. Não tinha casa, não tinha luz, não tinha nada por perto. Apenas aquela fazenda com aquela casa humilde lá no meio. E quando ele bateu, as pessoas ficaram quietinhas lá dentro. E ele disse: olha, eu sou um pastor,
Olha, eu caí num rio, eu preciso pelo menos comer alguma coisa, eu preciso pelo menos passar uma noite. E uma senhora abriu a porta. E quando a senhora abriu a porta, ele viu que aquela senhora tinha uma filha que era aleijada, estava deitada no chão. E aquele homem, meu querido pai, ele tirou da bolsa, que não molhou, ele conseguiu segurar no alto. Ele tirou o cobertor dele e deu para aquela família tão pobre. As bananas que ele pegou pelo caminho, que deram para ele pelo caminho, os biscoitos, ele deu para aquela família. E disse ele que no outro dia ele andou vários quilômetros, no frio e com fome. Mas ele estava feliz, porque ele deu o cobertor para alguém que precisava e a comida dele para alguém que necessitava. História. Eu poderia ficar aqui 10, 20 dias contando para vocês histórias desse homem. E quando eu ouço a história dele, me obriga a também escrever a minha história. O que vão falar de mim quando eu partir desta terra? O que vão contar da minha vida, do pastor Davi? O que vão dizer por aí do que eu fiz, de quem eu era, das minhas atitudes? O lápis tem que deixar uma marca. O lápis precisa deixar uma marca. Qual é a marca que você tem deixado? Como tem sido a tua vida? Como tem sido as tuas atitudes? Será que você já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas que não ligam o que falam, da maneira que agem, as atitudes que têm. Dá a impressão que o tempo apaga tudo. Não, queridos, o tempo não apaga. A borracha pode até apagar o que foi escrito, mas a marca vai ficar. E sempre vai ter alguém que vai ressuscitar essa história. Sempre terá alguém que vai dizer o que você fez, aquilo que você andou, ou as coisas que aconteceram. Alguém vai dizer de você. Então procure ter uma história de vida diferente. Tenha Cristo no seu coração. Deixa a mão de Deus escrever a tua história. Deixa Deus conduzir a tua vida. Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis, momentos que temos que tomar decisões, momentos que temos que ter calma, paciência, sabedoria. Porque dentro de uma casa, junto com a família, tem hora que a paciência acaba. Mas você tem que ter paciência, tem que ter atitudes diferentes. Deixar que a sua história seja escrita pela mão de Deus. Quando essa pandemia acabar, alguém pode contar a tua história, dizer: passamos esses momentos difíceis, mas graças a Deus não teve briga, não teve desentendimento. Deus nos ajudou a passar por esses momentos difíceis. Este lápis, um simples lápis, está trazendo para nós hoje uma história, exemplos, como Salomão disse: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Aquele menino ouviu 5 conselhos das 5 qualidades: a mão que escreve e guia o lápis, o apontador que sempre está renovando e dando oportunidade para a vida continuar do lápis, a borracha da oportunidade, da misericórdia, da bondade de Deus em apagar aquilo que nós fizemos, do grafite, que é a parte mais importante de um lápis. Não é o nosso exterior, mas é o que temos por dentro. E por último, a marca que esse lápis vai deixar. Que Deus te abençoe. Fica com esta palavra e saiba que Deus, Ele quer te ajudar a escrever a tua história. Vou estar orando por você, pela tua família, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do seu Filho amado, nós louvamos a Ti, Pai, ao terminar, Senhor, esta pequena ilustração, essa pequena história. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou com alguém, o Senhor tocou no coração de alguém, o Senhor fez a cada um de nós entender que por mais insignificante que seja um lápis, por mais simples, humilde, sem valor aos olhos dos outros objetos,
mas ele é importante, Pai. Assim somos nós. Às vezes não temos o nosso nome na mídia, não estamos no hall da fama, mas nós temos importância na sociedade que vivemos, na igreja que pertencemos, na família e em meio aos nossos amigos. Senhor, eu te peço, Pai, uma bênção especial para todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Que sejamos como lápis, que tenhamos a tua mão para nos guiar por onde quer que andemos, que tenhamos o apontador, as lutas, as tribulações, as dificuldades, para nos ensinar que devemos continuar em oportunidades. A borracha que nos ajuda a pagar os erros que cometemos, o grafite que mostra o nosso real valor, não o nosso exterior, e as marcas que venhamos deixar. Te peço a tua bênção e agradeço a ti pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.